Olá, eu sou Otávio Martins e essa é a Jornada Infinity, a jornada que vai levar você ao próximo estágio do seu negócio. Então você que é líder, empreendedor, que quer realmente fazer a diferença no setor em que você atua, o seu lugar é aqui. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui meu amigo, ele que é escritor, presidente da Fundação Napoleão Hill, CEO da Mastermind de Treinamentos de Alta Performance, Jamil Albuquerque. Cara, que honra ter você aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, cara. Olá, que bom. Otávio, eu estou contente, feliz de estar aqui, me sentindo assim muito bem recebido, com naturalidade, aquela recepção de amigos. Uma honra fazer parte desse projeto, a Jornada Infinity, desse CiaCast, da CiaNet, que é um projeto muito interessante, que é o marketing de conteúdo. Levar informações profundas que podem ser utilizadas na vida das pessoas e tudo está bonito aqui, né? A palavra jornada, uma palavra bonita, sonora e de Verdade. um conteúdo lindo, né? Porque jornada quer dizer caminhar enquanto jorra a luz, ou seja, uma caminhada enquanto jorra a luz até o infinito. É isso, ó. E Cia, que é o mar, é o arquétipo mais forte da humanidade, porque a humanidade começou com esse arco do mar. Então, as redes do mar, que é essa palavra nova que conecta o planeta inteiro, mais essas informações, ou seja, aquilo que se diz, todos os conteúdos, todos os ingredientes de um bom prato de comida estão aqui reunidos. Exato, e tu sabe que o nome Cianet vem daí, né? Vem de mar, de imensidão, né? De ondas, né? Na época que a gente iniciou, em 2007, a gente trabalhava com internet via rádio apenas. Então, é tudo a ver com essa atmosfera, né? E que honra ter você aqui, cara. Muito Jamil, bom. e hoje o tema desse podcast é a arte de lidar com pessoas, né? Antes da gente entrar mais a fundo nesse tema, queria entender, eu já vi você contar essa história e eu acho muito bacana, contar um pouquinho do início, né? Como é que um filho de agricultores lá de Monte Carlo se tornou Jamil Albuquerque, né? Esse escritor, mentor, conferencista da ONU, sentou na cadeira da ONU lá. Que honra, hein, Jamil? Como é que começou? Como foi tua infância? Como é que tu chegou até essa liderança, essa referência que você tem hoje? Otávio, aquela máxima, nada nasce pronto, né? Mas é muito importante a gente lembrar aquele momento, as raízes, nunca se desconectar das raízes, porque quando a gente se desconecta das raízes, o tronco perde a seiva, as folhas perdem o brilho e os frutos morrem à míngua. Então, é fundamental a gente ter essa conexão com as raízes. Eu até hoje anualmente volto a Monte Carlo para uma festa anual que nós temos dos amigos Veja dos só, anos e 70. tem familiares lá? Tem familiares lá e nós nos reunimos todos os anos, com exceção, logicamente, desses 2 anos por causa da pandemia. Mas Bacana. mantemos o grupo, a gente conversou no mesmo período, são sempre no mês de novembro, porque era uma data muito simbólica lá do início dos anos 70, final dos anos 60, 70. Nos reunimos lá. Agora, a história é assim. Eu costumo dizer, Otávio, que dizer que nasceu pobre nos anos 60 é meio redundância. É um eufemismo. Porque todo mundo era pobre. O Brasil era pobre, nós éramos um país pobre. Eu, uma família de 11 irmãos, em qualquer 11 situação, irmãos. 11 irmãos, você dá comida para 11 pessoas, roupa para 11 pessoas, morada para 11 pessoas, mais o pai e a mãe, só aí já é um custo altíssimo. Numa época em que a alimentação não era, a produção não era escalável como é hoje. Então, os ingredientes eram de pobreza. A parte disso, meus pais eram agricultores, mas eles não eram donos de terras, eram os colonos, eram os agregados. Então, a situação era bastante dramática. Aconteceu alguns episódios muito complicadíssimos lá, e a gente saiu assim, de uma situação muito adversa, no 75, 74 para 75, final de 75 a gente saiu, o episódio aconteceu mais ou menos nessa época. E viemos para a beira do mar. Quando você chega, família grande, pobre, quando chega numa cidade como Balneário Camboriú, naquela época Balneário Camboriú não tinha 12 mil habitantes, era uma microcidade também. Fomos morar na periferia da periferia. Não era favela, porque não tinha favela Não na cidade, existia. mas era na periferia.
Então, assim, tudo era muito difícil. Você vendia picolé para poder ajudar a sustentar a família, engraxava sapato para ajudar a botar comida dentro de casa. Eu vendia lenha de casa em casa, uma serraria. Naquela época ainda se tinha o fogão a lenha. Ajudava a fazer isso. Finais de semana eu ficava na frente do supermercado ali, ajudando a carregar as compras para ganhar alguma gorjeta. Ou seja, você fazia todos os esforços para poder ajudar a sustentar a família. Mas eu também vinha de uma origem estrutural, religiosa, muito conservadora, não podia ter televisão em casa, não podia jogar futebol, era tudo muito rígido, mas muito rígido, não era pouco, era muito rígido, não podia ir na praia, era pecado naquela visão religiosa daquele momento. Então, restava-me a leitura. E com 12... Teu único entretenimento era a leitura. É a leitura. Eu aprendi a ler na Bíblia. Minha mãe me ensinou a ler na Bíblia. Na Bíblia. Então, isso me deu uma vantagem competitiva. Qual foi a vantagem? Eu não tinha necessidade de ler livros com figuras para me concentrar, para me chamar a atenção. Então, ao aprender... Isso com que idade, assim? Quando eu aprendi a ler, foi antes de entrar na escola, com 6 anos. A minha mãe já me ensinou... Ela me ensinava, a gente ficava em volta do fogão a lenha, ela ia me ensinando. Então, quando eu cheguei no primeiro ano, eu já sabia ler, o que já era uma vantagem extraordinária em qualquer época, ainda mais naquela época. Né? E com 12 para 13 anos, eu encontrei na Biblioteca Municipal, que foi inaugurada ali, a prefeitura tinha feito ali no bairro, e era bem lá perto, a ideia era essa, levar a cultura para a periferia. Porque o prefeito era um professor ali, o Armando Guislandi. E aí, nisso, eu peguei um livro lá. Eu tinha lido quase todos os livros da biblioteca, porque também eram poucos livros, né? E eu era um leitor assíduo. Aí tinha 2 volumes, eu peguei volume 1, e comecei a folhear o livro, levei para casa, era uma sexta-feira, e aí o livro chamava-se A Lei do Triunfo, de um autor bem conhecido chamado Napoleão Hill. Mas eu não conhecia nem o livro, nem o autor. Não tinha referência. Tinha referência. Mas eu comecei a ler nas primeiras páginas, o autor falou assim: você não é pobre, você apenas está sem dinheiro. Aquilo mudou a minha mente explodiu, falei, uau! Porque a pobreza não é ausência de recursos, a pobreza é ausência de esperança, é uma questão de atitude. E essa atitude frente à vida me levou para uma outra forma de pensar. Eu passei o final de semana lendo, eu li o livro no final de semana, eu não dormia à noite, eu estava tão empolgado, pilhado, que a minha mãe acordou, eram umas 3 da manhã e falou: o que você está fazendo? Eu estava lendo e fazendo anotações, e aquilo ali eu fui estruturando a minha vida baseada naquele mapa que foi surgindo, foi crescendo, foi incorporando, logicamente, ao longo da jornada, que me tirou daquela situação de engraxate na rodoviária para um ouvidor palestrando para 78 países simultaneamente na ONU, que foi um dos momentos ápices de qualquer carreira, mas quando naquele momento que eu falando naquela plateia, naquele auditório, dentro do coração de Nova York, não tinha jeito de não lembrar do engraxate da rodoviária. Segurava no ponteiro. Esses são momentos que não há quem não arrepie o corpo, não sinta uma emoção diferente. Você consegue olhar a vida em perspectiva. Agora, tudo isso a pergunta era assim, como, né? O como foi através da educação, através da leitura, da busca pelo conhecimento, de não aceitar a realidade, né, que tu vivia naquela época. E de olhar a realidade de outra maneira também, né? Porque o fato dele dizer que eu não era pobre me empoderou, para usar uma palavra contemporânea, me energizou, eu produzi uma metanoia na minha cabeça, ou seja, meus neurônios expandiram. Metanoia, para usar a linguagem atual, é um novo mindset que se fala, né? Uhum. Meta é alvo, né? Toda vez, a palavra meta é aquilo que está além de você. E noia é neurônios. Então, quando os teus neurônios vão muito além de você. A paranoia é a pessoa que está presa dentro dos próprios neurônios. A metanoia jogou meu olhar para o futuro de uma forma muito esperançosa, muito encantadora. E isso produziu aí uma situação bastante
bastante interessante e agradável na minha vida. E falando das leis do triunfo, como que surgiu a Mastermind? Aliás, antes disso, o que é Mastermind? Né? Para quem não está acostumado com esse Quem não termo. está habituado com esse termo, essa expressão, né? Mastermind é um conceito e é uma marca. É uma marca. Então ele é uma marca que se transformou tem num conceito. Tem um termo americano que quando chega num lugar, tu quer falar com quem é o dono, quem é que manda, who is the mastermind? Who is the mastermind? Quem é que manda aqui? Quem é o mente de mestre daqui? Quem é a mente de mestre por trás disso? Tem vários filmes, inclusive tem 3 filmes americanos chamados Mastermind. Um aqui no Brasil ganhou a tradução de Megamente, que é um desenho bem interessante. Em alguns momentos esse conceito Mastermind ficou muito ligado a uma mente meio que maquiavélica por trás, que criava todas as... Né? Mas o conceito é de uma mente mestra. O conceito em si é Mastermind, a mente mestra. Agora, o conceito original é muito mais profundo, que é o conceito da união de mentes em torno de objetivos em comum. Então, quando Napoleão Hill começou a fazer aquela sua pesquisa monumental, que surgiu de uma conversa com um grande milionário que queria entender por que algumas pessoas faziam sucesso e outras pessoas não faziam sucesso. Então, ele queria entender aquilo e contratou o Napoleão Hill para fazer essa pesquisa. Ele passou 20 anos pesquisando. Napoleão Hill era um jornalista? Era um jornalista do interior também. E ele, quando ele começou a pesquisar, ele descobriu esse conceito e ele foi o primeiro homem a relatar esse conceito estruturadamente. Porque esse conceito já era conhecido e estudado há mais de 200 anos pelos americanos e remonta à Inglaterra antiga, quando Charles Haanel estruturou isso e inspirou os grandes fundadores dos Estados Unidos da América, que era o conceito, quando 56 homens resolveram fundar um país e resolveram que esse país teria a liberdade e a oportunidade como 2 pilares mestres. E eles chamaram isso, liberdade e oportunidade, de o Mastermind. Então, esse conceito é um conceito que vem muito anterior, porque nos registros, quando você vai buscar, eles inspiraram-se num conceito bíblico, que é um conceito que diz, quando 2 pessoas concordam na terra, está concordado no céu, ou seja, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quando você pega os escritos, os manuscritos antigos de Napoleão Hill, ele cita Charles Haanel, que cita esse conceito bíblico. E ele diz o seguinte: quando você constrói um projeto de pessoas que se unem em torno de um objetivo comum, se constrói coisas grandes. Uau. Então, a mente mestra, o Mastermind é essa mente mestra de pessoas e objetivos organizados e focados e objetivados. Quando você pega, como o conceito é bíblico, né, o livro da lei, então, o Shekinah, quando você encontra essa expressão na Bíblia, Shekinah, quer dizer, nós sempre traduzimos, é interessante isso, porque a gente fala que é tradução, mas na verdade são versões. A gente traduz Shekinah como a nuvem divina. Presença de Deus. A presença de Deus. Mas Shekinah quer dizer onde Deus e o homem se encontram no mesmo lugar. Quando entra, né, o Santo do Santo, que é um momento muito bonito relatado na Bíblia. Depois tem uma outra expressão chamada egrégora, que é uma egrégora espiritual. A gente ouve muito a egrégora nos termos filosóficos, que é quando a força da Terra e a força do universo se encontram no mesmo lugar. Quando você pega isso e traz para nosso conceito atual, é aonde as pessoas e objetivos se encontram no mesmo lugar, é o Mastermind. Uau! E é o sonho de todo empreendedor, né? É o sonho de todo empreendedor. O Mastermind dentro ao entorno do seu negócio. Isso é tão bonito, tão lindo, que Napoleão Hill, quando ficou entendendo como é que os americanos fizeram esse Mastermind, eles disseram assim: nós vamos construir um país que vai ser tão belo quanto Atenas, vai ser tão grande quanto Roma, e nós vamos construir um país que vai ter frente para os 2 maiores oceanos da Terra.
Olha, e escreveram lá no seu landmark, eles escreveram lá, "We have a golden dream." Nós temos um sonho dourado, que faremos um país tão bonito, tão belo quanto Atenas, tão grande quanto Roma, e teremos frente para os 2 maiores oceanos da Terra. Por isso que Washington é garboso quanto Atenas, Nova York é tão grande quanto Roma, e toda a marcha americana foi na conquista do Oeste até chegar no Pacífico. Ou seja, eles tinham uma mente maestra ordenada. Eles tinham uma definição de propósito muito bem definida. Tanto que eles chamam isso de o destino manifesto. Olha só, já se aplicava aí as leis do triunfo. Já se aplicava. O que Napoleão Hill fez foi isso, foi entender o que deu certo neles e mapear e metodolizar. Ele fez isso. Tanto que ele depois criou um programa, um processo de desenvolvimento pessoal e batizou de Mastermind. Uau. E para a gente chegar no nosso Mastermind, mais do que necessário, vem o tema da podcast de hoje, que é essa habilidade de lidar com pessoas, né? Qual que é a importância disso para a vida do líder, do empreendedor, na tua concepção? Assim, do empreendedor é determinante, mas também muito. É determinante para a humanidade, né? Para quem é casado, principalmente, né? E tem filho, né? Quem respira, digamos quem assim. Respira, né? Quem respira precisa dessa arte. Porque, Otávio, se a gente analisar assim, toda a estrutura humana, nós vamos ver que o ser humano só conseguiu sobreviver porque desenvolveu a habilidade de se relacionar. Porque o Homo sapiens, ele é uma raça sobrevivente. Porque nós temos outras raças que desapareceram da Terra, de Homo erectus. Por exemplo, a Bíblia Sagrada registra a presença, com muitos dados, dos Niflins. E cadê os Niflins? Desapareceram da Terra? O que aconteceu com eles? Porque quando Moisés chega, ele manda 12 pessoas, que a gente traduz lá como espias, para ir lá ver o que tinha na tal terra do lado do rio, né? E eles chegaram lá e se assustaram, tem gigantes morando naquela terra. Né? As traduções são gigantes, traduções são niflins, né? Você quando você pega no original, você vai vendo assim que nunca é adulterada, a Bíblia não foi adulterada em nenhum momento. É que, às vezes, ela tem uma versão, né? Então, a versão você diz uma palavra que tenha mais sentido para aquele momento. Para concordância. Para concordância. Mas você não altera. Né? Então, gigantes. Cadê esses gigantes? O homem de Neandertal. Cadê o homem de Neandertal? Então, foram raças que desapareceram. Raças que não é do Homo sapiens, mas eram de seres pensantes, de serem Homo erectus. O Homo de Florença, cadê? Não tem. Agora, o Homo sapiens, esse sobreviveu. E há bastante indícios de que a gente só sobreviveu porque nós fomos os que mais nos desenvolvemos essa capacidade de conviver, de se proteger e de gerar afeto. Ótimo. Então, a arte de lidar com pessoas é determinante em toda a estrutura humana. Agora, em tempos atuais, em todos os tempos, né? Vamos chamar aí nos últimos 20 séculos, quando veio para o mundo, nos últimos 3 séculos, vamos assim chamar, depois de Cristo, a gente tem muito farto registro, mas no capitalismo, que quando surgiu a era industrial, essa capacidade de trabalhar em conjuntos organizados, né, que surgiram as fábricas, as estruturas, aí surgiu a necessidade das habilidades gerenciais. Quem não desenvolver isso, ele vai ter problema sério nos negócios, ele vai ter problema sério para crescer. Agora, para sobreviver, precisa de gente. Nós só conseguimos sair de uma pequena tribo lá no norte da África e povoarmos o planeta inteiro porque nós desenvolvemos a habilidade de relacionamentos. Agora, não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. Agora, se fosse fácil, nós não crescíamos. É verdade. Também. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Nada que vale a pena é fácil. Nada que vale a pena na existência humana é fácil. É verdade. Jamil, no teu livro ali, A Arte de Lidar com Pessoas, ela orienta sobre a importância da gente desenvolver uma personalidade agradável.
Isso me chamou muita atenção, né? Inclusive em outros livros também que você fala muito disso. O que seria essa personalidade agradável? Como é que a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer para desenvolver ela? Esse livro, Otávio, por que ele é um sucesso? Tá com 220 mil. 220 mil. Best-seller, estouradaço. Estouradaço. Porque para ser considerado um best-seller, ele precisa atingir no mínimo 25 mil exemplares, né? Então, ele, em tese, já bateu mais de 4 vezes, quase 5 vezes essa marca. Ele é um livro sobre uma lei do êxito. É verdade. Ele é um livro sobre um dos comportamentos empreendedores que o Napoleão Hill chamou de lei do êxito, que é a personalidade agradável. Então, o que é... E a gente fazia dentro das salas, a gente pedia para os nossos participantes aplicarem a personalidade agradável e relatarem para nós as suas experiências. E eu ia anotando isso, aquele modelo de apoiadores, mastermind, eles iam anotando as histórias. Algumas eram tão marcantes que eu dizia, vamos reunir isso aqui. Eu fui reunindo. Chegou um momento que eu procurava as pessoas e dizia, escuta, eu posso citar teu nome? Eu posso falar, eu posso dizer que isso aqui você aplicou? Todos os nomes aqui não são verdadeiros, não tem nenhum fictício. Nenhum fictício. Todas as histórias aqui. Todas as histórias são verdadeiras e os nomes são verdadeiros e os endereços e as cidades são verdadeiras. Tomei esse cuidado. Por quê? Porque eu sentia uma falta, uma ausência desse tipo de literatura no Brasil. Todos os exemplos eram exemplos de fora, do norte da Califórnia, do deserto da Austrália. Outra cultura totalmente diferente. Tudo de distante comprovação. Não, eu queria as coisas mais próximas, que pudesse ser falado, o João, a Maria, o João, o Tiago, o Paulo, alguém que pudesse ter assim mais proximidade com a nossa cultura. E a personalidade agradável, ela é uma personalidade atraente, uma personalidade cativante, uma personalidade carismática. O que é carismática? A palavra carisma quer dizer o dom da graça divina. Então, alguém que você olha assim e diz, uau, queria ser que nem essa pessoa. Olha o jeito que ela tem para olhar, olha o jeito que ela conversa, olha o jeito que ela cumprimenta. Ela entra no ambiente, as pessoas parece que se... Atrai as pessoas, né? Todo mundo quer ficar perto. Quer ficar perto, tem um elan. Será que é possível desenvolver isso? Essa que é a pergunta Essa de $1 milhão. De $1 milhão. E o doutor Napoleão Hill, ele percebeu que é possível. Você tem que tomar alguns cuidados e ter alguns passos, algumas estruturas para se desenvolver. Agora, voltando à nossa fala anterior, é fácil? Não é fácil, mas é importante sempre ter esse conceito de que as coisas fáceis não fazem a gente crescer. A gente estagna. Né? Ela é exatamente para nos prepararmos. Então, é possível construir uma personalidade agradável se tiver uma estrutura, porque no instinto, o ser humano tem uma tendência a ser mais ranzinza do que agradável. Por instinto, nós temos uma tendência a sermos mais agressivos. Tu sabe que eu já li há muito tempo esse livro já. Quando o primeiro contato que eu tive com o conteúdo da Mastermind e tal, os primeiros cursos, eu já li, já me impactou. E tu sabe que é um livro que ele segue na minha cabeceira até hoje, para consulta. De vez em quando eu dou uma olhadinha lá e digo, eu tenho que parar de ser ranzinza. Eu tenho que fazer agregar mais valor. Eu tenho que fazer algo que seja relevante para outra pessoa. Então, na minha concepção, são ensinamentos práticos ali que qualquer criança que sabe ler consegue aplicar e que geram resultados práticos imediatos, né? Isso, nós somos os herdeiros da metodologia que o Dr. Napoleão Hill criou, que é o Mastermind. Você fez o curso Mastermind, toda a tua empresa fez. Toda a liderança. Toda a liderança da empresa fez. Então, o que mais encanta é que ele produz resultados práticos. Muito isso. Nós temos participantes nossos que fizeram há 25, 26, 28 anos atrás e que dão esse depoimento hoje. Eu recentemente tive um deputado federal que foi na realidade ele foi fazer um outro programa nosso chamado Mastermind Pleno, e ele fez o Mastermind em 94, quando ele era garçom.
Então, a trajetória de garçom, tal, hoje é deputado federal. Tá brincando. É. Olha só que E aí história ele bacana. chegou lá e deu esse depoimento. Ele disse, olha, eu lá como garçom, eu nunca mais deixei de acompanhar o Mastermind, porque aquilo provocou uma transformação tão profunda na minha vida, que isso impactou na minha vida, na minha carreira, na minha família, e que acabou me levando a ser um dos legisladores do país. Isso. Então, porque ele apresenta resultados práticos, né? Porque é aplicabilidade, tem que ter aplicabilidade. Aquilo que nós estávamos falando antes ali no nosso bate-papo, quando é que um livro é bom? Quando você consegue aplicar ele na sua vida imediatamente. Gera uma ação, né? Né? Uma mudança de comportamento. Né? Ele gera uma mudança de comportamento, gera uma ação e comportamento muda faturamento. Muda faturamento. E faturamento move, é o motor, né, é o motor das companhias, das que move a companhias economia, das que gera empresas, riqueza, enfim. É. Jamil, e eu já participei, até falando, né, continuando essa deixa da Instituto Mastermind aí de treinamento de alta performance, como tu falou, eu já participei de vários treinamentos, e inclusive toda a minha liderança. Você, a esposa, toda a liderança. Todo mundo que eu gosto, eu falo, né, e digo, ó, vai lá, vai se desenvolver, e que foi fundamental para mim, né? Eu, quando comecei a empresa, eu era técnico, né? Eu era um excelente técnico, então eu queria, né, melhorar a vida das pessoas através do meu serviço, só que entre, né, a minha vontade e realmente executar, existia um oceano aí de habilidades que eu teria que desenvolver, e uma delas foi essa questão dessa habilidade de lidar com pessoas, de fazer, né, com que o teu time performe do jeito que tu quer, né, vender a ideia primeiro para o teu time, para poder entregar para o teu cliente aquilo que você espera. Então, isso fez toda a diferença para mim. E falando do Mastermind, uma coisa que eu percebi, primeiro eu fiz o treinamento, depois eu fui, né, a minha esposa foi fazer, a diretora administrativa aqui da Cianet, depois toda a liderança acabou fazendo, e a gente, eu tive a honra, inclusive, de fazer alguns treinamentos com você, mas a gente passou por vários instrutores, né? Teve aqui o Valmor, teve o Gilmar ali em Balneário Camboriú, lá em Florianópolis tem o Laércio, então cada um fez, e o que nos chamou a atenção é que o nível dos instrutores assim foi altíssimo sempre, porque é um treinamento que ele mexe com o teu ser, né? Ele existe uma transformação na pessoa de dentro para fora, então tu tem que exige uma habilidade muito grande, né, em poder passar entusiasmo, né, não só passar uma metodologia, mas passar com entusiasmo para fazer realmente que ocorra transformação no aluno, né, naquele que está se propondo a fazer. E que aqui você atribui, como que você prepara os teus instrutores, como que né, não deixa esse nível cair? Essa pergunta é muito boa, porque ela me permite explicar o nosso diferencial como empresa, que nós somos ligados a uma fundação. Então, a fundação não é uma empresa, ela pode dar cobertura a algumas metodologias, que é o nosso caso. Mas nós representamos a fundação e temos a metodologia Mastermind. Como a fundação é uma fundação americana, muito séria, ela tem critérios muito rígidos, para a gente autorizar alguém a ir para frente da sala, é no mínimo 2 anos. Otávio. 2 anos de preparação. No mínimo 2 anos. Às vezes mais, nunca menos. E ele, para poder começar a nossa formação, ele tem que ter formação superior. Ele tem que ter uma faculdade, se não tiver ainda, ele tem uma idade mínima, o mínimo de 25 anos, porque foi o período... Por que 25 anos? É importante ter essa informação. Porque foi com 25 anos que Napoleão Hill começou a pesquisa. Então, para você ser um instrutor Mastermind, no mínimo tem que ter 25 anos. Tem que se ter uma vida pregressa. Porque não adianta colocar um bem-falante como se fosse um ator, uma persona. Porque da persona você vai ter que sair, você vai ser desmascarado em algum momento. É verdade. O banho tira a máscara, não é isso? Quando você recebe o banho da realidade, a máscara cai. Então não adianta colocar uma persona lá. Então ele tem que ter uma vida pregressa. Se ele ainda não formou numa faculdade, ele tem que se formar até ser autorizado finalmente. Ele tem uma preparação, tem a linha do tempo para ele ser testado, para a gente saber se não é só empolgação. Porque às vezes se hipnotiza com a ideia de estar lá na frente. Não, e tem que ter uma certa habilidade, né? Não basta querer, não ir lá e receber o método, e não é só aplicar o método, né?
cara tem que ter, né? Tem candidatos que não conseguem chegar a esses... Às vezes começa e no meio do caminho percebe que talvez tenha um preço que tem que ser pago e às vezes a pessoa não quer pagar aquele preço, né? E o preço sempre é a disciplina, o preço sempre é a dedicação, é o tempo, observar. Porque numa época de fast food, assim, de coisa muito rápida que nós estamos vivendo, né? De tudo muito... numa velocidade rápido, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque 2 anos é muito, para o tempo atual é muito. 2 anos para a eternidade é nada, é um piscar de olhos. A vida para a eternidade é um piscar de olhos. Então, quando a gente acrescenta muita velocidade, acaba tirando a capacidade de percepção. Então, às vezes, a própria pessoa percebe que deve tomar outros caminhos, né? E por que tu acha que hoje é tão relevante esse tema e tão buscado, né, essa habilidade? Por que, em teoria, a gente tem essa área tão deficitária, assim? É porque relações humanas é difícil desde o começo, né? Se a gente vamos analisar Adão e Eva, vamos começar lá do começo, já deu uma confusão ali daquele casal, né? A Eva foi lá comer uma fruta que era de uma árvore que não era para ter comido. Ela já foi lá e comeu aquela fruta. Aí ela chegou e falou, quando ela viu que deu uma pisada na bola, ela chegou e convenceu o Adão que deveria comer também porque o troço era bom. Já gerou um estresse ali. Deus chegou quando viu aquilo, que merda é essa? Que merda é essa? E foi dar uma dura no Adão, porque o Adão foi o primeiro. Ele era o cabeça. Era o cabeça, ele foi o primeiro ser humano da Terra. Né? Ele chegou, que negócio é esse? Aí o que ele fez? Aí ele já deu uma escorregada e culpou a Eva. A Eva, quando levou uma prensa de Deus, o que ela fez? Culpou a serpente. Quer dizer, ali já gerou um conflito. Aí já foram expulsos do paraíso. Isso deve, imagina o DR que não deve ter dado quando eles saíram do paraíso para fora. Um culpando o outro. Não, você viu? A coisa já foi confusa ali. Logo depois eles tiveram 2 filhos e teve uma tragédia. Um irmão matou o outro. Caim matou mesmo. Quer dizer, o início ali já foi complicadíssimo. E dali para frente as coisas não melhoraram muito em termos de relacionamento, de conflitos, melhoraram bastante em outros pontos. Então, o ser humano, por instinto, ele é um pouco complicado. Agora, a virtude, ela tem que florescer em ambientes adversos. O exemplo mais didático, ilustrativo é assim: nós estamos num ambiente onde todo mundo é honesto. Ser honesto faz parte daquele ambiente. Agora, se você vive lá num local de criminosos, ser honesto é uma virtude. O que é uma virtude? É a força da alma, é o brilho da alma. Então, fazer isso florescer é um desafio. Então, o ser humano, normalmente, ele é agressivo, ele tem uma tendência à estupidez, à grosseria, a querer dominar o próximo. É natural nossa. Então, com o tempo, nós fomos percebendo que era muito melhor, era a guerra, era um modelo de negócios, a vingança era um modelo de justiça, e vingança era um modelo de justiça, sabe, até 100 e poucos anos atrás, menos de 200 anos atrás, se aceitava a vingança como um modelo de justiça. Dívida de honra. Dívida de honra. Então, para se organizar, se começou a trazer conceitos educacionais. O que quer dizer a palavra educação? Duco é conduzir. Conduzir. Falávamos sobre São Paulo ali. Na bandeira do estado de São Paulo está escrito lá, no duco. Não sou conduzido, conduzo. Então, duco é conduzir. Edu eu me conduzo. Ação. Para a ação externa. Eu me conduzo internamente, eu me domino internamente para as ações externas. É o freio do caráter, é o freio do instinto.
Porque, naturalmente, a gente às vezes tem vontade de matar alguém. Eu já senti vontade de passar com o carro por cima e dar uma ré para ver se... Sim, né? para ver se estava feito o serviço. Serviço. Por que eu não faço isso? Porque eu freio o meu instinto. Então, isso é o que reflete na nossa cara, caráter. Tem uma máxima que diz assim, aos 20 anos nós temos a cara que Deus nos deu. Aos 40 anos nós temos a cara que nós construímos. E aos 60 anos nós temos a cara que nós merecemos. Olha só. Ou seja, tu construiu os 60 anos ao longo da vida. Né? É isso. O Abílio Diniz uma vez falou, né, quando ele fez 80 anos, né, e todo mundo diz, pô, ele é um esportista, né, pô, tem um físico que talvez eu não tenha agora, né? E ele disse, comecei a fazer 80 anos quando eu tinha 19. Né? Então, um percurso. Pronto, é um percurso, é uma caminhada. Então, essa educação, esse freio, foi uma necessidade que o ser humano foi agregando, foi se construindo. E agora só evoluímos por causa dos relacionamentos. Bom, aquilo que falamos sobre o Adão, né? O primeiro ser humano da Terra, ser humano masculino, o segundo ser humano da Terra, ser humano feminino. A união dos dois gerou o 3, que é o filho. E aí acrescentou o movimento e a humanidade se expandiu por toda a Terra. Mas nós, com o advento da ciência e do empreendedorismo, nós conseguimos povoar o planeta inteiro. Por exemplo, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, ou pelo menos foi agregado à Europa, né, o mundo organizado daquela época, nós tínhamos em torno, porque os censos não eram tão precisos, nós tínhamos em torno de 500 milhões de seres humanos na Terra. Nós crescemos 16 vezes a população da Terra. Nós estamos com 8 bilhões e meio. É muita gente. É muita gente. E com toda a metodologia de controle de natalidade que nós estamos acrescentando, alguns, inclusive, muito polêmicos, nós devemos chegar em 2050 com 10 bilhões. Ou seja, quem não desenvolver essa habilidade nasceu no lugar errado. Ele nasceu no planeta errado. Vai ter que lidar com pessoas, então ela é uma habilidade que ela vai ajudar nos negócios, na convivência, na jornada toda. Tem uma máxima que diz assim, qual que é o mais importante? É o destino ou o caminho? O sucesso não é um destino, é uma jornada. O importante é a caminhada. A gente fala muito isso. Agora, a pergunta é assim, qual que é o melhor? É o destino ou é a jornada? Qual que é o mais importante? É o destino ou a jornada? Sempre se tem esses questionamentos, que é um questionamento profundo, filosófico. Claro. Né? Agora, a jornada é a tendência natural a gente responder, a jornada. Mas depende da companhia. Depende com quem você passa. É verdade. Você pega o mala sem alça para fazer essa jornada. Deus o livre, né? E tem gente chata, né? É verdade. Como dizem lá no Rio Grande do Sul, mais chato que chinelo de gordo. Né? Mais chato que chinelo de gordo. Essa é boa. Os gaúchos têm os ditados gauchescos sempre são analogias muito ilustrativas, né? E existem, né? É verdade. Existem pessoas difíceis. Jamil, uma vez uma coisa que você me falou numa palestra sua que eu nunca esqueci, né? Que falava sobre essa questão do relacionamento, né? E a gente conversava ali sobre também inteligência emocional, né? Que faz todo sentido, né? Para você desenvolver essas habilidades. E você comentou que, com relação a relações com humanos, conte sempre com a decepção. Esteja sempre preparado para o pior, né? Por quê? Explica um pouco disso. Porque parece ser da natureza humana. Embora, assim, sempre que a gente diz assim, é da natureza humana, é complicado dizer isso, né? Porque o instinto, o instinto te salva, o instinto te mata. Né? E o instinto, ele pode, assim, na raiz, nós sempre somos um pouco individualistas. Na raiz nós queremos o nosso primeiro, na raiz a gente é individualista. É uma tendência.
é um aprimoramento que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, o ser humano parece ter uma tendência a decepcionar. E temos ilustrações muito grandes, né? Eu cito muito aquele momento de ingratidão, quando Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para dizer obrigado? Nem olhar para trás, né? Mas você lembra quantos voltaram? Para dizer, não, e ele fazia ainda, ele dizia, não conte para ninguém, porque ele sabia que eles iam fazer exatamente o oposto. Né? Não, e ele curou 10 leprosos, só um voltou a dizer obrigado. Ou seja, né, ele tinha 12 discípulos, 3 decepcionaram ele. Um negou ele, um vendeu ele por uma bagatela de dinheiro, o outro não acreditou nele, que viu ele ressuscitar todo mundo, quando ele ressuscitou a si mesmo, e disse, eu não acredito. Isso dá 25% do grupo íntimo, do círculo íntimo. Que andava junto com ele. Andava com ele, passaram 3 anos ali, ao lado do Filho de Deus, que fez Deus na terra. Então, parece que a decepção só tem um jeito de você sofrer menos, é contar com ela. Porque daí, se ela acontecer, e ela vai acontecer, você não sofre tanto. Ótimo. Numa traição. Sim, você está preparado para aquilo. Ingratidão. Né? Se vier o melhor, você está ok, ótimo, maravilha. E eu acho que a grande parte dos conflitos vem daí, né? Vem do excesso de expectativa que se coloca numa relação. As expectativas são... as matadoras. Elas fazem o ser humano sofrer demais, porque a gente cria expectativa e a gente começa a viver aquilo como uma realidade, como se fosse uma verdade. Mas quando faz esse loop para o mundo real, ele não acontece, a dor é muito grande. Algumas pessoas sofrem demais com expectativas frustradas, se decepcionam demais, sentem dores profundas na alma, no corpo até. Ótimo. Vou abrir um parênteses aqui, Jamil. Um dos pilares do livro aqui vocês indicam fazer mais do que o combinado, sempre fazer mais do que o combinado. E também é uma das leis do triunfo, se eu não me engano, fazer mais do que o combinado. E falando em fazer mais do que o combinado, a Jornada Infinity, ela nasceu aqui na Cianet, na verdade, para divulgar o lançamento dos combos corporativos da empresa. Então, agora o mês de setembro é o mês de lançamento dos combos corporativos. Essa é uma lei do êxito. Essa é uma lei do êxito. Estão fazendo mais que o combinado. Exatamente. Né? E diferente do que a gente fazia antes e de que outras empresas fazem, a gente não queria só fazer propaganda, né? Inundar a internet com pop-up, tudo, pipocando em tudo que é dispositivo, que você usa a internet. Aqui os novos combos da Cianet. A gente queria desenvolver a Jornada Infinity para que a gente pudesse agregar algo de valor para o público-alvo, que é dos combos corporativos, que são os líderes empreendedores. Né? Então, a Jornada Infinity nasceu aí. E você conhece alguma empresa que faz isso? Boa pergunta. As melhores fazem, né? Assim, com essa estrutura de criar um podcast, de criar uma jornada, de criar isso, não tenho visto ninguém fazer de forma tão estruturada. Faz até de forma empírica, cria algumas coisas, o marketing de conteúdo já é uma realidade, mas de uma forma tão estruturada como vocês estão fazendo, é pioneirismo. Eu vou fazer mais. Largando na frente mesmo, assim, uma inovação bastante surpreendente. E né? aproveitando o jabá aqui, eu vou fazer mais, vou ir além. Os primeiros 50 que contratarem os combos corporativos da Cianet e que clicarem aqui no QR Code e preencher o formulário, vai cair no comercial ali, vai colocar ali seu nome, o seu e-mail, o nosso comercial vai entrar em contato e vai ganhar esse livro aqui, autografado pelo Jamil, A Arte de Lidar com Pessoas. Com o maior prazer. Best-seller, estouradaço, né, que vai te dar ali todos os passos aí para você desenvolver essa habilidade que é tão importante hoje, né, no nosso dia a dia, como empreendedor, como líder. Está feito o desafio. E isso vai ser uma honra para mim. E é importante que a gente leve isso, cada vez mais, essa mensagem, essa filosofia, essa arte de construirmos bons relacionamentos, porque é o que faz a vida ter sentido, é o que faz a vida ter agradabilidade, é o que faz a vida ser boa.
uma boa conversa, um bom relacionamento. Isso dá sabor na vida, né? Exatamente. Porque sozinho, até em cima de uma montanha de ouro, é monótono, né? Exatamente. O que tem, que seria das conquistas se não tivesse com quem compartilhar? Não tem graça nenhuma. Bom. Não tem graça nenhuma se você não tiver com quem compartilhar. É verdade. É fundamental. E Jamil, quando eu falei para a liderança ali que você vinha, que nós ia gravar contigo esse podcast, todo mundo ficou bem louco, assim, todo mundo queria, e aí todo mundo queria mandar pergunta, queria participar de alguma forma. Então eu selecionei algumas perguntas aqui para você responder sobre o tema. É um prazer do mundo. Então vamos lá, a primeira delas é como lidar com pessoas difíceis, Jamil? Essa pergunta também vale $1 milhão, né? Essa também Boa vale, essa. Também vale $1 milhão. Olha, nós estamos no Sul, mas esse podcast vai para o planeta. Sim. Segundo alguns números, a gente tem em torno de 300 milhões de seres humanos que falam português no mundo. Olha só. Nos 8 países. 300 milhões? Em torno de 300 milhões. Nós temos 220 milhões aqui, nós temos quase 40 milhões em Angola, nós temos quase 40 milhões em Moçambique. Só aí nós já estamos aí com praticamente 300 milhões. Aí nós temos mais 11 milhões em Portugal, depois nós temos Cabo Verde, nós temos São Tomé e Príncipe. São países menores, com 1 milhão, 2 milhões, mas chega a 300 milhões, não precisa nem fazer muita força para chegar nos 300 milhões. Então, mas eu quero citar aqui, para responder essa pergunta, um exemplo aqui do Sul que tem imagem fácil mais relevância. No mundo inteiro do mundo português. Cavalo tem lado para montar, não é isso? Sim. Qual é o lado que se monta no cavalo? Sempre do lado esquerdo. Eu já não sabia, eu já ia tentar do primeiro lado que der, já ia cair do outro lado, certo? Eu gosto de cavalo, eu sou fã de cavalo, tenho cavalo Porque ele tem os tribos dos dois lados? Ele tem dos dois lados, mas não tem nenhum cavalo que tu tente ir pelo outro lado que ele não rode. Tá brincando. Ele te nega, chama-se negar o estribo, que é uma expressão sulista do Rio Grande do Sul. Ele negou o estribo. Então você tem que montar do lado certo nele. Toda pessoa difícil... Opa, até o meu relógio gritou aqui. Gritou. Vamos lá. Toda pessoa difícil, ela tem um lado, não para montar, porque é simbólico, mas você tem um acerto nela. Tem um acesso. Tem um acesso. Então, a primeira coisa é tentar entender qual é a conexão com essas pessoas. O que move elas, que elas são tão ásperas, tão explosivas, né? Assim, poderia resumir isso, dar uma tese. Tá. Mas a gente poderia... Mais simples, né? Para resumir, seriam 3 passos. Primeiro, a gente chama de positivo, negativo, positivo. Ou seja, primeiro, acolhe a pessoa. É importante criar essa sintonia. Escuta, né? Nunca dê um feedback assim de forma tempestiva, de qualquer maneira. Aliás, nada que é importante deve ser feito de qualquer maneira. Então, primeiro, acolha a pessoa, fale para a pessoa com mais generosidade, sem subserviência. Porque pessoas difíceis, quando elas sentem subserviência, elas têm uma tendência a montar, a crescer. E elas é que montam. Né? Verdade. Então, um jeito de acolher, diga o que o incomoda, ou seja, corrija, mas uma coisa só. A gente diz, olha, eu gosto de você, e fazer uma lista. Você não vai mudar. Uma coisa só. Olha, o teu jeito de responder é muito agressivo, e isso atrapalha toda a nossa conversa. E depois apoie. Olha, agora eu sei que você é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem vontade, você tem condições de melhorar o nosso relacionamento. Isso é uma maneira de você dizer para a pessoa sem ofendê-la. Agora, o exercício da tolerância se faz necessário em qualquer situação. Lembrando sempre que a tolerância ela é muito delicada, porque às vezes ela pode ir para... A linha é muito tênue em que ela pode ir com a conivência ou a cumplicidade. Né? Então é importante saber, entender essa linha. Tolerância quer dizer suportar levemente a contragosto. Então, saber suportar levemente a contragosto não é o melhor dos mundos,
mas tolerar, porque, afinal de contas, nem todas as pessoas são iguais. Tolerância também é uma lei do êxito. É uma das leis do êxito, é saber conviver com os contrários, as opiniões contrárias. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época política diferente de todas as outras épocas. Muito. Por quê? Porque por muito tempo no Brasil nós não tínhamos um conceito de direita no Brasil. É verdade. Não havia. E, de repente, um grupo de pessoas resolveu dizer, eu sou de direita. Quem não é de direita usa uma técnica, que é uma técnica chamada da escola de Frankfurt, né? Nunca se defenda, sempre ataque, né? Em que eles não argumentam com o pessoal de direita. Tudo vira ataque. Só acusam. Né? Só acusam. Então, e o pessoal de direita captou muito rapidamente que havia uma técnica aí. Está usando a mesma técnica de atacar. Fogo O cruzado. que nós começamos? Começamos uma guerra, que é uma guerra diferente, não é uma guerra, por enquanto, sangrenta, esperamos que nunca se torne sangrenta, mas é uma guerra de ideias, é uma guerra complicada. Então, qual é o melhor dos mundos? É onde a gente consiga conviver com ideias contrárias, a força do contraditório. Então, lidar com pessoas difíceis, a máxima, não existe resposta fáceis para problemas difíceis. Não existe uma maneira fácil de lidar com pessoas difíceis, requer uma grandeza. Ótimo. A próxima é como ser um líder inspirador. Essa foi a Aline que mandou. Aline, líder é aquele que indica o caminho. Exato, que está indo para algum lugar, né? Então, o primeiro passo para o líder ser inspirador, ele precisa ter uma visão. Ter uma visão. E por que a visão, Otávio, encanta tanto as pessoas? A visão encanta porque ela dá uma sensação de destino em comum. Quem está junto com você parece que passa a ter um destino em comum com você. Então, para ser um líder inspirador, você tem que levar as pessoas para algum lugar. O segundo passo para ser um líder inspirador, há uma necessidade de ser competente. Porque as pessoas não gostam de seguir alguém que você vê que é frágil demais, fraco, que não sabe como fazer as coisas acontecer. E o terceiro passo é resistência emocional. Você tem que saber fazer, você tem que saber o que quer, você tem que saber fazer e você tem que ter resistência emocional. Saber aguentar a pancada, porque todo líder é atacado, não há nenhuma possibilidade. Líder vem de alvo, né? Você é líder, você tem um alvo, né? Você é o alvo, você vira o alvo, né? Então, é importante, para se inspirar, compartilhar a sua visão. Fantástico. Que tipo de pessoas devemos escolher para estar ao nosso lado em cargos de gestão? Essa é mais profunda. Essa é mais profunda. Que tipo de pessoa? A gente, digamos assim, trazendo para o nosso linguajar do sulista, que a gente falou, quem que a gente deve escolher para estar do nosso lado na trincheira? Na trincheira. Eu tenho um amigo, até vou fazer um parênteses, eu tenho um amigo meu que ele é empresário, né, executivo, participou de vários projetos grandes, assim, formou a liderança de muitas empresas. E ele me conta que quando ele vai escolher uma pessoa para fazer negócio junto, ele levava a pessoa para almoçar e combinava com o garçom para o cara virar alguma coisa no cara, derramar alguma coisa na camisa, para ver como é que a pessoa ia se reagir. Né? Se ela controlasse os ânimos ali, né? É sinal de que o cara É uma técnica. Eu tenho amigos. E eu acredito que ele fazia isso mesmo. E eu tenho uma técnica. Eu tenho amigos que são headhunters, ou que é uma expressão para caçadores de talentos, né? E uma das técnicas para altos cargos que se usa a pessoa vai passando, aí chega uma hora que limita lá 3 ou 4. E aí ele marcava sempre as últimas entrevistas para as 5h30 da tarde. E aí pedia às 5h30, ele pedia para a secretária sair até a antessala e dizer assim, olha, atrasou um pouco, e daqui uns 20 minutos, 30 minutos ele vem me atender, para dar 6 horas. Aí ele saía, dizia, tudo bem, desculpa o atraso, olha, é 6 horas, vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa conversa lá no Happy Hours.
já era uma técnica para depois ir medir como é que a pessoa reage diante de um copo. Entendi. Porque o copo é revelador. Muito, Copos, né? O copo é revelador. Então, essa pergunta é uma pergunta que são técnicas que pessoas vão desenvolvendo. Eu tenho um amigo lá de João Pessoa, que é a Paraíba, que é um gigante, gigante. Na época que os currículos vinham impresso, tá? Ele dizia, não me traga para eu ficar lendo aqui. Ele gostava de ver todos eles. Né? E ele pegava, a pessoa chegava lá e dizia, olha, selecionei aqui os melhores, esses aqui os melhores. Aí sempre tinha lá 15, 20. E aí normalmente ele pegava assim, os 15, 20, a metade e jogava no lixo. Como assim? Mas como assim? Isso aí são os melhores, deu um trabalho. Meu amigo, pessoa para trabalhar comigo também tem que ter sorte. ele precisa ter um já pouco é um de filtro, né? Já era claro um que filtro. não tiver sorte, eu não quero do meu lado. Ele já tem que ter sorte para estar aqui comigo. Então, são técnicas que se usam para usar. Agora, eu fiz essa pergunta que a Aline está fazendo para nós, eu fiz em 1994 um dos grandes mentores que eu tive, que foi o Rabino Nissim. Ah, é? Eu fiz essa pergunta. Ele me perguntou assim, Jamil, o que você quer? E eu disse a ele, eu quero construir a maior escola de líderes desse país. Estamos falando de 27 anos atrás. E ele me disse assim... Isso então, lá no começo da Mastermind? Lá no começo da Mastermind. E ele me disse assim, então tem 3 tipos de pessoas que você nunca pode chamar para estar ao teu lado. Porque essas pessoas, a pergunta não é se vai dar problema, a pergunta é quando vai dar problemas. E aí ele me disse, a primeira pessoa são os bêbados, os viciados. A pessoa que é viciada em bebida, em droga, Deus livre, né? Porque a pessoa rebenta com os nervos e tudo mais, essa é fácil de dizer não. Uma bebida, o jogo, ou outros vícios, tem outros vícios que são também muito, né, abaladores. Mas a bebida e o jogo, a droga, são muito visíveis. Né? Por uma pessoa que bebe, ele vai te deixar na mão, ele toma um porre à noite, ele acorda de manhã de ressaca, ele vai para uma reunião às 8 da manhã, atravessado, qualquer coisa, você fala uma coisa, ele vai te reagir diferente, então não convida. Você delega a ele chega no meio do caminho, encontra um copo. Você perdeu. Você perdeu o companheiro. Segundo, são burros. Não convida burro para estar do teu lado. Gente limítrofe, sabe? Aquela mentalidade limítrofe. Mente fechada. Mente fechada, a pessoa que não convida, porque qualquer coisa que você falar, ele não vai alcançar teu raciocínio. E terceiro tipo de pessoas que você não convida são os imaturos, que já é mais delicado. Porque o bêbado e o burro... É fácil, né? Tem crachá. Está escrito, né? Então, assim, qual é o tipo de pessoas? Você tem que sempre... Tira... Como é que é o currículo? Como identificar um imaturo? 2 maneiras. Tocar em coisas muito profundas, assim. Uma delas é dinheiro. Dinheiro. Outra é sexo. Sexualidade. O imaturo, ele fica meio crianção para falar desses assuntos. Veja só. Você nota, você notou esse tipo de reação, você já, tem uma imaturidade aí. Né? Falou em dinheiro, a pessoa não sabe como lidar com ela, tal. Então, existem outras maneiras. Fica sem jeito para falar. Fica sem jeito. São 2 maneiras, existem outras, né? Para se identificar um imaturo, você pode medir, mas essas são imediatas. Né? Excelente. Que conteúdo, senhores. Para finalizar as perguntas aqui, Jamil, como eu posso me controlar diante de situações adversas? Isso é mais a parte de inteligência emocional, eu acho, né? Também. Também, lidar com pessoas é inteligência emocional, né? Porque você precisa movimentar muito isso, né? Agora, situações adversas, ela é uma crise.
Porque crise depende do tamanho, tudo é uma crise. Nascer é uma crise, né? A palavra crise quer dizer trepidação. E ela tem algumas origens, né? Então, a própria vida é uma trepidação. Saltar para dentro da vida é uma trepidação, né? Dói, né? Dói, né? Então, tem uma dor ali. E todo caminhar é uma crise existencial, né? As crises de conflitos, tudo são essas situações limites que o ser humano tem. Então, para lidar com essas situações, a primeira coisa é identificá-las. Por exemplo, uma crise. Ela é uma crise contingencial, isso aqui é uma coisa que eu não tenho domínio dela. Não tenho controle, né? Não tenho controle dela. Tem algumas coisas. Quando você não tem controle, você tem 3 coisas a fazer. A primeira é sobreviver. Você tem que sobreviver aquilo ali. A segunda é manter a sobrevivência. Né? E depois, então, começar a se recuperar. Superar. Eu vou dar o exemplo da pandemia. A primeira coisa que nós tivemos que fazer na pandemia é sobreviver. Depois, a pandemia continuou, manter a sobrevivência. E agora nós estamos na fase da recuperação. Então, agora, toda crise contingencial, que nós não temos nenhuma ingerência, é muito pequena, é 5% da vida. Uma crise, uma pandemia como essa vai surgir quando? Outra. Talvez daqui a 100 anos. Com essa magnitude. Com esse impacto. Talvez daqui a 100 anos. Depois tem um nível de situação que é essas situações limites, que é alguém que quer aprontar para a gente. Quando alguém quer puxar o nosso tapete, quando alguém quer nos prejudicar. Esses são os mais fáceis, porque é só você mostrar a tua verdade, nada resiste à verdade. Né? E também é um percentual pequeno. A gente poderia dizer que 5% nós não temos ingerência e 10% é alguém querendo prejudicar a gente. Isso está 15%. 85% é responsabilidade nossa. Foi nós que plantamos essa semente. Então, diante disso, nós temos que, ou nós mudamos e assumimos a situação e vamos resolver, ou a gente vai viver vítima de si mesmo. Agora, independente do erro, independente do problema, só tem 2 tipos de problemas e só tem 2 tipos de erros na vida, só 2. O erro que a gente pode corrigir e o erro que a gente tem que conviver. É o problema que a gente pode que a gente pode resolver e o problema que a gente tem que conviver. Se não tem solução, solucionado está. Né? Está. Então, o restante é andar com calma e com segurança. E falando em se adaptar, como é que a Mastermind tem se adaptado a esse novo normal aí? Porque para você foi um baque, porque esse tipo de treinamento que promove essa transformação é muito difícil tu fazer online, né? Porque tu tem que ter a dinâmica de grupo ali, né? Tem que ter um embate, né? Eu lembro na turma do Lince, que tem uma dinâmica que você tem que sustentar uma argumentação e todo mundo gritando na volta, aquilo ali. Tivemos que até segurar um colega lá que ele queria bater no outro. Mas, tipo, isso é difícil de simular online. Como que vocês estão se adaptando? Porque agora já voltou, né? Mas foi... Online não consegue. Não consegue. Online é 15%. A gente humanizou o online, o ensino à distância, da seguinte maneira: só fazíamos ao vivo. Deixávamos o conteúdo gravado por uma semana. Depois tirávamos do ar. Então, humanizamos. Não fomos para o online, nesse modelo online que já está aí consagrado, porque imediatamente nós detectamos que ali tinha um oceano vermelho que, com a pandemia, virou um oceano roxo. Sim. Então, e as pessoas começaram a dar tudo de graça. E tudo que é de graça vale exatamente isso, nada. Porque virou uma sessão de enrolação e de abobrinhas. Não entregava nada e tudo fragmentado. Então, aquilo nós vimos que não era um caminho. Tivemos que ir com muita cautela e suportando a transição. A gente sabia que o processo era de 6 a 10 meses, foi maior um pouco,
Tá? Foi indo, foi indo. Foi indo, foi maior, assustou. No meio do caminho se politizou, houve erros gigantescos na forma de tratar, no Brasil, de tratar o problema, mas a gente foi suportando e fazendo alguns ajustes. E hoje voltou com força total. Todas as nossas... Tinha uma demanda reprimida Tinha uma ali. demanda reprimida, todas as nossas franqueadas e associadas estão assim bombando Que massa. no Brasil inteiro. Ou seja, Todo mundo querendo correr atrás da máquina agora. quer voltar, quer ativar, Quer produzir, quer crescer. produzir, e vamos produzir, vamos crescer e vamos fazer o planeta aí ser um planeta muito melhor e um país muito melhor. Né? Inclusive, tu até uma vez tu comentou comigo que um sonho da Mastermind é ter um presidente da República aluno do Mastermind. É meta. Meta. É Vai acontecer. meta. É Mas meta. agora eu Nós gostei. queremos até 2030, nós queremos treinar 1 milhão de líderes e eleger um presidente mastermind. Uau. Que suba a rampa do Palácio do Planalto com um projeto de nação debaixo do braço para fazer o Brasil ser verdadeiramente o farol deste século, que é o que ele merece ser. Ele tem potencial. Ele tem potencial para ser. O Brasil está explodindo. Por isso que todos os principais países do mundo estão de olho aqui. Porque eles sabem que nós nos tornaremos nos próximos 30 anos. Nós nos tornaremos gigantes, gigantes, gigantes. Nós já somos gigantes. Nós nos tornaremos muito maiores. Muito maiores. Ótimo. Que aula, senhores. Que aula. Que prazer, cara, ter você aqui. E para finalizar, Jamil, eu sempre gosto em conversas informais, assim, extrair da pessoa. A gente está aqui nesse plano, graças a Deus, por um período finito de tempo, né? Já pensou que merda saber se a gente não morresse, né? E tudo ia ficar para amanhã, para depois, né? Qual que é a mensagem que tu gostaria de deixar quando você partisse dessa para melhor? O que justifica a vida é a morte. Né? Exato. Sem a morte, a vida seria insuportável, de tão desafiante que ela é. Nós nem sabemos exatamente como é que é essa jornada no todo. A gente intui, a gente tem algumas percepções. Tem algumas referências na própria espiritualidade, na Bíblia. A Bíblia Sagrada nos dá grandes dicas, que, por sinal, é algo muito, muito profundo esse conteúdo da Bíblia Sagrada. Agora, eu como pessoa, eu tenho um propósito, porque tem algumas lendas que dizem que um dia nós vamos chegar lá diante de um tribunal, prestar algumas contas e dizem, né, esse dizem são aqueles conhecimentos etéreos que, né, que a gente faz download, ouvir, escuta. Então, dizem que nós vamos estar diante de um tribunal e eles vão fazer 3 perguntas. Né? Por que o mundo ficou melhor depois que você passou por ele? Qual foi a tua grande contribuição e quem foi que você fez feliz por ter passado pelo planeta Terra? Então, eu diria que meu objetivo nisso tudo, meu propósito, é ser um evangelista da realização pessoal. Uau. Eu quero ser lembrado como um pregador, a exemplo do que nos ensinou o Santo Agostinho, que dizia que a mensagem de Jesus Cristo devia ser pregada, devia ser fixada de tal maneira na mente e nos corações das pessoas. Ele diz, essa mensagem é tão linda, tão profunda, que ela tem que ser pregada como Jesus foi pregado na cruz, aquele barulho daquele martelo lá, naquela colina lá em Jerusalém, deve ser ouvida nos 4 cantos do planeta. Nós temos que pregar, até que toda a humanidade saiba dessa mensagem. Por isso que até hoje, quando a gente vai falar de uma mensagem de Jesus Cristo, a gente chama de pregação. Verdade. Então, eu também quero, enquanto eu existir aqui, pregar essa mensagem da realização pessoal. Eu quero ser lembrado como um evangelista da realização pessoal. Uau,
Que aula, Jamil. Sensacional. Muito obrigado, né, por ter aceito esse nosso convite e ter gerado esse conteúdo tão relevante que eu tenho certeza que vai mudar a mente. Adorei. Eu me senti numa roda de conversa aqui. Um boteco, né? Um boteco, né? O poder do rádio, o poder da conversa. Se constrói cultura com rodas de conversa. A roda de chimarrão, a roda de violão, uma roda de música, a roda da calçada, uma roda de samba, uma roda de capoeira, uma roda na mesa do bar. Isso aqui é que se constrói cultura, uma conversa como essa. Eu acho que é por isso que esse conteúdo, esse formato é tão buscado, gera tanta audiência. Gera tanta audiência. E que se extrai, eu acho, daqui as melhores coisas, eu acho também. É diferente de uma palestra que você vai se preparar, ou de uma entrevista, né, que você tem aquela... Você tem um tempo direto, você tem que fazer aquela participação. Exato. Esse é o tipo de coisa que tem hora para começar e a hora que terminar. Terminou. Mas é isso. Ficamos por aqui. Sensacional. Parabéns aí a todos os envolvidos. Saudações Mastermind para todos. Saudações Mastermind. Também sou Mastermind. Eu sou Mastermind. Obrigado por ter assistido esse conteúdo. O próximo encontro vai ser no dia 27, agora de setembro. E nosso convidado vai ser Guilherme Woke. Ele é especialista no mercado imobiliário de alto padrão e vai trazer vários insights aqui que podem alavancar a tua carreira nesse segmento. Então não perca.